Há algo sobre a oração que quase ninguém te contou? Algo que os grandes mestres espirituais sabiam, que os profetas praticavam e que hoje, curiosamente, até mesmo a física quântica começa a insinuar. E o mais surpreendente é que isso está relacionado com algo absurdamente simples, tão cotidiano, que provavelmente você já fez muitas vezes sem perceber o que realmente estava acontecendo em um nível invisível. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando você ora deitado. Não o que você imagina, mas o que realmente acontece em nível espiritual, em nível energético e sim, também em nível quântico. Porque preste atenção nisso, nem todas as posturas de oração geram o mesmo efeito interior, mas quase ninguém menciona esse detalhe. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você já tentou orar deitado? Ou depois você já estava dormindo profundamente? Ou você sentiu aquela pequena culpa, como se essa oração não valesse, como se da cama Deus dissesse, desculpe, linha ocupada? Mas talvez tenha acontecido o contrário. Talvez, em alguma noite, no silêncio do seu quarto, entre a vigília e o sono, você tenha tido um dos momentos espirituais mais profundos que já sentiu na sua vida. Esse instante estranho. Quando tudo está escuro, sua mente começa a se soltar e de repente você sente algo impossível de explicar com palavras. Uma presença, uma clareza, uma paz que parece vir de outro lugar. Se algo disso te parece familiar, fique até o final, porque o que vamos explorar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a oração, seu corpo e a presença de Deus. Vamos começar do começo, e quando digo começo, estou falando da Bíblia. O rei Davi, talvez o adorador mais intenso que já existiu, o homem que dançou diante da Arca da Aliança e escreveu alguns dos textos espirituais mais poderosos da história. Deixou uma pista que quase sempre passa despercebida. No Salmo 63, versículo 6, ele escreveu: "Quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite." Davi não orava apenas no templo, não orava só de joelhos, nem apenas com a voz elevada diante de uma multidão. Davi também orava deitado em silêncio, na escuridão, na calma profunda da noite. E dessa posição horizontal, desse estado de entrega absoluta, ele recebia consolo, revelação e a força que precisava para enfrentar seus inimigos. Mas a coisa não termina aí. O Salmo 4, versículo 4 diz algo igualmente intrigante. Meditem em seu coração, estando em sua cama, e fiquem em silêncio. A palavra hebraica usada ali para meditar é hagás, e seu significado é muito mais profundo do que parece. Não se refere simplesmente a pensar, mas sim a uma comunhão interior, a um movimento profundo da alma. É como se o seu interior começasse a se ajustar, a se afinar, a se sincronizar com algo maior. Em outras palavras, não é só reflexão, é sintonia, é alinhar a frequência do seu ser com a frequência do eterno. E o interessante é que essa instrução não acontece em um templo, nem em uma montanha, nem em uma cerimônia especial. Acontece na cama, em posição horizontal. Agora pense nisso por um segundo. A cama. Porque é justamente nesse momento de vulnerabilidade, quando você baixa as defesas, quando solta o controle, quando o corpo se rende completamente. A resposta é fascinante, porque algo muito específico acontece no corpo quando você se deita, algo que não ocorre em nenhuma outra posição. A ciência explica dessa forma quando o corpo é colocado em posição horizontal. Quando você para de lutar contra a gravidade, quando os músculos que te sustentaram o dia todo finalmente relaxam, o cérebro começa a mudar de frequência. Os neurocientistas chamam esse estado de ondas teta, que são frequências cerebrais que variam aproximadamente entre 3 e 7 Hz. E esse estado aparece exatamente na fronteira entre estar acordado e estar dormindo. Mas aqui está o mais interessante.
As ondas teta são o momento em que o subconsciente se torna completamente acessível. É o estado onde crenças profundas podem ser reprogramadas. Onde a mente crítica, aquela parte racional que analisa tudo, que duvida de tudo, que questiona tudo, finalmente baixa a guarda. Você percebe o que isso significa espiritualmente? Quando você ora em pé, com a mente totalmente ativa, uma parte de você continua analisando. Será possível? Isso realmente funciona? Faz sentido pedir isso? Mas quando você ora deitado nesse estado teta, nessa fronteira misteriosa entre dois mundos, já não existe filtro. A oração deixa de passar pela análise mental. A palavra entra diretamente no núcleo do seu ser. A oração deixa de ser pensamento e se transforma em frequência. E é aqui que algo fascinante acontece. Um ponto onde a física quântica e a antiga teologia hebraica parecem se encontrar na tradição hebraica. Os nomes de Deus não são simples títulos, são frequências vivas, são sons. Quando são pronunciados ou meditados com intenção, geram uma ressonância no campo profundo da realidade. O nome sagrado, que os antigos rabinos evitavam pronunciar em voz alta por respeito ao seu poder, é formado por 4 letras hebraicas: Yod, Re, Vav, Re. Cada uma dessas letras é mais que um símbolo, é uma vibração, e cada vibração corresponde a um nível da existência. Quando esse nome é meditado a partir do estado teta, a partir dessa postura horizontal de entrega total, ele entra no corpo de uma maneira completamente diferente, de uma forma que simplesmente não acontece de outro jeito. Quando você está alerta, tenso, com a mente, analisando tudo. Outro nome poderoso é o Shaddai, que significa o todo-suficiente, o Deus que tem poder. Sobre tudo. Foi o nome com o qual Abraão, Isaac e Jacó conheceram a Deus antes que o nome mais profundo, IQHVH, fosse revelado. E aqui aparece uma história fascinante que muitas vezes é contada, mas quase nunca é totalmente compreendida. A história de Jacó em Gênesis 28. Jacó está fugindo, está cansado, está assustado, está sozinho, não tem recursos, não tem abrigo. E naquela noite, no meio do deserto, ele se deita no chão usando uma pedra como travesseiro. E ele não está em um templo, não está em uma cerimônia, nem sequer está em uma postura espiritual, está jogado no chão, exausto, vulnerável, completamente colado à terra. E é justamente nesse momento que algo extraordinário acontece. Os céus se abrem diante dele, Jacó vê uma escada que conecta a terra ao infinito e anjos subindo e descendo por ela. Pense nisso por um segundo. Jacó não teve essa visão em um momento de força, não foi quando ele estava preparado, nem quando estava no controle. Ele teve essa visão no momento de maior vulnerabilidade da sua vida, deitado na horizontal, rendido. Depois encontramos outro caso ainda mais surpreendente, o do rei Salomão, no primeiro livro de Reis, capítulo 3 da Bíblia. Diz que Salomão foi dormir e durante a noite Deus apareceu para ele e lhe disse algo incrível. Peça o que quiser e eu lhe concederei. Salomão não estava no meio de um ritual, não estava em uma cerimônia pública, ele simplesmente estava deitado naquele estado, entre o sono e a consciência. Nessa fronteira teta, aconteceu um dos diálogos mais poderosos entre um ser humano e Deus, que aparece em toda a Escritura. Isso não é coincidência, é design. Agora, depois de anos estudando os nomes de Deus, as vibrações do hebraico antigo, o poder da oração e o que muitos chamam de manifestação bíblica, algo se tornou evidente. Existe uma forma prática de trazer tudo isso para a vida diária, porque entender ideias é interessante, mas experimentá-las muda tudo. Agora vamos voltar ao ponto central, porque há algo muito importante que você precisa saber sobre orar deitado. E não é o perigo que todo mundo menciona. Sim, claro, existe a possibilidade de você acabar dormindo. Isso já aconteceu com todos nós. Você começa a oração bem profundo em Deus
e 5 minutos depois já está sonhando com coisas muito estranhas. O clássico final inesperado. Mas esse não é o verdadeiro risco. O verdadeiro risco de orar deitado é fazer isso sem intenção, sem consciência, sem saber o que realmente está acontecendo na sua mente. Porque se no estado teto o subconsciente está completamente aberto, se nesse estado as palavras entram sem filtros, então também entram sem filtros os pensamentos de medo, as dúvidas, as preocupações. Pense nisso. Se, logo antes de fechar os olhos, você está revendo os problemas do dia, as dívidas, o conflito com alguém, tudo o que deu errado. Essas mesmas frequências ficam gravadas no seu subconsciente com a mesma intensidade. O estado teta é como um portal neutro. E o que atravessa esse portal é exatamente o que você carrega consigo. Por isso, a tradição hebraica nunca deixou a oração noturna ao acaso. Antes de dormir, os judeus recitam uma das declarações mais sagradas de toda a sua tradição, o Shema. Ouça, ouça Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Esta oração foi feita especificamente para ser recitada na cama, pouco antes de dormir. Os antigos rabinos não tinham scanners cerebrais nem laboratórios de neurociência, mas intuíram algo profundamente verdadeiro. O último pensamento consciente, antes de cruzar o limiar do sono, é o pensamento que fica mais profundamente gravado na alma. Essa declaração de unidade com Deus deveria ser a última coisa a passar pela mente antes de entrar no estado mais receptivo de todos. Ouça! Outro nome poderoso é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ouça, mas essa cura não se limita ao corpo, ela alcança as camadas mais profundas do ser. Camadas que durante o dia estão protegidas, blindadas, escondidas atrás de anos de mecanismos de defesa. Mas no estado teta, quando você está deitado, quando baixa a guarda, quando o controle se dissolve, essas camadas ficam expostas. E quando essa exposição é entregue conscientemente à presença de Deus, algo poderoso acontece. Abre-se o terreno mais fértil possível para a cura. Na verdade, muitas pessoas já experimentaram liberações emocionais profundas, justamente nesse estado estranho entre o sono e a vigília. Não em grandes cerimônias, não em jejuns extremos, não em multidões, mas no silêncio do seu quarto, deitadas em sua cama, respirando lentamente, sussurrando suavemente o nome de Deus. Há pessoas que receberam sonhos proféticos, intuições claras, direções espirituais que mudaram suas vidas. E curiosamente, muitas dessas experiências aconteceram justamente nesse limite estranho da consciência, aquele ponto onde o corpo está deitado, mas a alma continua acordada. Os antigos mestres hebreus tinham um nome para esse estado. Eles o chamavam de sonho dos profetas, ou um estado de consciência ampliada, onde a linha que separa o natural do sobrenatural se torna tão fina que quase desaparece. No entanto, se você chegou até aqui, isso significa algo. A maioria das pessoas não aguenta, suporta ouvir ideias que desafiam sua forma automática de viver e muito menos sua forma automática de dormir. Mas você ainda está aqui, então vamos fazer o seguinte: escreva nos comentários a frase: "Esta noite eu cruzo o portal". Não faça isso pelo algoritmo, faça como uma pequena declaração pessoal, porque se você chegou a esse ponto do vídeo, você não faz parte do público que só consome conteúdo. Você deve estar dentro e ver mais do que o enredo. Obrigado por sua atenção. Isso já te coloca vários passos à frente da maioria. Veja o caso do profeta Elias. Elias estava exausto, derrotado, sem forças. Ele se deita debaixo de uma árvore no meio do deserto, completamente exausto, deitado, rendido. A Escritura nem sequer diz que ele estava orando. Diz que ele estava deitado, dormindo. E é exatamente isso que acontece quando um anjo o toca, não uma vez, mas 2 vezes. Ele o acorda, lhe dá alimento e fala ao seu coração com palavras que devolvem a força para continuar. Observe o padrão.
Isso não aconteceu quando Elias estava pregando, nem quando estava fazendo milagres, nem quando estava cheio de energia espiritual. Aconteceu quando ele estava completamente rendido. Deus não precisa que você esteja em uma postura perfeita para te encontrar. Deus precisa que você esteja disponível. E se olharmos isso pela linguagem da consciência, ou até mesmo pela linguagem quântica, estar disponível significa estar alinhado. Isso significa que sua frequência interior está em sintonia com a frequência do Criador. A postura do corpo pode ajudar a alcançar essa sintonia. Não é a única ferramenta, mas é uma das mais poderosas e, curiosamente, uma das menos ativadas. Agora surge uma pergunta importante. Como se reza deitado de uma forma que seja realmente poderosa e não simplesmente uma desculpa elegante para pegar no sono? Porque sejamos honestos, nem tudo o que acontece na cama é oração profunda. A diferença não está na postura, está na intenção com que você entra nessa postura. Antes de se deitar, declare, en voz baja ou em silêncio, para sua mente que esse momento é sagrado, não como um ritual automático, mas como um ato consciente. Você está cruzando um limiar. E do outro lado desse limiar está a presença de El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Em segundo lugar, escolha um nome de Deus que esteja alinhado com o que seu coração precisa neste momento. Se você busca cura, concentre sua mente em Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você precisa de provisão, medite em Jeová Jirê, o Senhor que provê. Se o que sua alma pede é paz, então entre na frequência de Jeová Shalom. Você não precisa pronunciar o hebraico com perfeição acadêmica. Deus não está avaliando seu sotaque. O importante é a intenção por trás do som. O nome hebraico funciona como uma chave que abre uma frequência, mas é você quem ativa essa chave, com sua fé e sua consciência. Terceiro, quando você se deitar e o corpo começar a relaxar, não lute contra esse processo. Não tente manter a mente rígida e alerta como se estivesse orando em pé. Permita que a mente desça, deixe-se levar. Mas mantenha no centro da sua consciência uma única coisa: o nome de Deus, a intenção da sua oração. A imagem clara do que você acredita que se manifesta em sua vida. Cura, abundância, restauração, proteção, esse milagre que seu coração espera há tanto tempo. Quarto, confie no que acontece nesse estado. Porque nesse ponto, nessa fronteira silenciosa entre dois mundos, algo profundo se ativa. Você não precisa ouvir uma voz do céu, não precisa de uma visão dramática, nem de uma experiência espetacular. As sementes mais poderosas não criam o estado teta. A semente entra no terreno mais profundo da sua mente. E esse terreno é escuro, silencioso, fértil. Ali a mente racional não interfere. Ali a dúvida não tem força. E o que germina nesse lugar acaba produzindo frutos que muitas vezes surpreendem, até mesmo quem os plantou. Mas além de tudo isso, tem algo que quero que fique claro para você. O simples fato de você estar aqui, ouvindo até este ponto, já tem um valor enorme para mim. Agora quero te deixar uma pergunta. Uma pergunta que talvez você devesse levar com você ainda esta noite, quando deitar a cabeça no travesseiro. Quantas vezes você foi para a cama carregado de preocupações, quando na verdade tinha em suas mãos o portal mais poderoso de comunicação com o Criador? Quantas noites você desperdiçou esse limiar, esse momento único entre a consciência e o sono, entregando-o à ansiedade do dia que terminou ou ao medo do dia que ainda nem chegou? Esse estado, esse instante, é um acesso direto ao subconsciente e talvez também ao campo mais profundo de possibilidades. Mas nós o transformamos em algo automático. Deitamos, pensamos em problemas e adormecemos. Noite após noite, sem percebermos que bem ali estava o portal. Mas esta noite pode ser diferente. Antes de fechar os olhos, pronuncie o nome.
Deixe que El Shaddai seja a última coisa que sua mente consciente segure antes de cruzar para o outro lado. Deixe que IAHEVAH seja a frequência que seu subconsciente receba justamente quando a guarda baixar. Deixe que Jeová Rafa e Jeová Jiré e Jeová Shaddai, Shalom, se tornem sementes. Sementes plantadas no solo mais fértil de todo o seu ser. Esse lugar profundo que só se abre quando o corpo se rende, quando tudo se acalma, quando você está deitado e a alma continua desperta.